Qual o conceito de família no Brasil nos dias atuais? Bem, vamos abordar sobre 3 conceitos, levando-se em consideração a questão cultural do nosso país, a questão religiosa e a questão legal. A primeira é sobre o ponto de vista do conceito religioso, e as duas outras são do ponto de vista do conceito legal. Então, em relação ao conceito religioso, a desconsiderar que o país ele se denomina a maioria cristão, né? E do ponto de vista do arranjo matrimonial religioso, o primeiro arranjo familiar foi feito por Deus, né, em relação ao primeiro casal humano, onde ele os abençoou e argumentou que eles se tornassem, que eles fossem fecundos e se tornassem muitos e enchessem a terra, né? Naquele momento foi feito ali primeira realização do primeiro casamento, digamos assim. Correto? E a partir do primeiro casal humano, conforme se acredita, para quem é cristão, que se desenvolveu toda a humanidade, todas as famílias que compõem hoje o nosso planeta, né? Então, pois bem, do ponto de vista legal da nossa legislação, até então, por tradição, se tinha como conceito de família o arranjo também basicamente parecido com o celestial, que era a formação de um casal, onde o casal constituía, tinha filhos, e ali se considerava a família como a célula da sociedade. Com o passar do tempo, nos dias atuais, e também por questões de disputas políticas, né, e reivindicações de determinados grupos, se constituiu também a família, onde um grupo de pessoas moram sob o mesmo teto e se constituem relações de afetividade entre eles. Então passou pela nossa legislação a se considerar um arranjo familiar também. No nosso contexto, que é o que a gente está abordando aqui, vamos abordar a questão da família tradicional, que é o que a gente defende, também sob o ponto de vista da família celestial, que uma está amparado praticamente na outra, né? Tradicional com a família constituída pelo arranjo celestial. Não, já deixo bem claro que não temos nada contra e não vamos entrar em disputa aqui, porque dentro respeitamos as leis e não temos nada contra quem quer que seja, contra pessoas que moram juntos, né, sob o mesmo teto, seja de que forma for, e está ali constituindo a sua família. Não é o contexto desse vídeo e também não vamos entrar nessa disputa. Porque o que queremos aqui é abordar sobre as principais áreas da vida e expor nosso ponto de vista, falar sobre o que defendemos, e aqueles que realmente se sentir à vontade e tiver interesse, que caminhem conosco, né? E junto a essa jornada rumo à prosperidade, né? Permitam que eu me apresente, eu sou o Sr. Ed, somos da agência de marketing digital, né, a Ed Consultoria e Treinamentos, e estamos aqui abordando sobre as principais áreas da vida, que a primeira foi sobre saúde física e mental, a segunda sobre espiritualização, e agora nós estamos na terceira, que é a parte de relações familiares e relação social. Tudo isso com base no que nós estamos aprendendo na mentoria do Pablo Marçal, Jogo da Vida, nosso mentor, e também com a experiência de vida que temos ao longo da nossa trajetória, né? Procurando fazer esse trabalho de colaboração, um trabalho de network também, com quem está chegando, né? Quero agradecer já os inscritos no canal, e aqueles que não são inscritos, aproveito o momento peço para que se inscrevam e consumam o nosso conteúdo, que são conteúdo que só vem agregar na vida de todos. E tenho certeza que quem defende aí o que nós defendemos vão realmente ter bons resultados junto conosco no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Vamos abordar ainda mais sobre 3 áreas, né? Eu resolvi abordar sobre 6 áreas,
depois é a parte intelectual e depois a parte profissional, que aí é bem no foco do nosso trabalho mesmo, né? E por último, não menos importante, a questão de gestão de recursos, gestão financeira e, por que não, sustentabilidade também. Então, tá aí já o convite para todos que estão chegando, se inscrevam no canal, ativem o sininho e para receber as notificações de novos vídeos. Pois bem, partindo da questão do nosso arranjo familiar, já como eu falei, né, o arranjo celestial, o arranjo também constituído pela nossa legislação, que é a família tradicional, e a família que não tradicional, mas de pessoas que vivem sob o mesmo teto. Esse arranjo familiar também. Enfim, falando sobre a família tradicional, nós vamos aqui tratar sobre o papel de cada membro da família dentro do contexto, né? Porque como é questão de relação familiar, qual o papel do pai, qual o papel da mãe, qual o papel do filho? Pois bem, em relação ao papel dos pais, é de cuidar do filho, da filha, dos filhos, cuidar, zelar por eles, ter sentimento de amor, ter respeito, discipliná-los naquilo que é construtivo, né, para a formação dele, para a educação, para a parte intelectual, ampará-lo, defendê-lo, porque a criança em si ela tem uma dependência total de quem a está educando, né? E para que ela se torne um cidadão que se integre à sociedade e tenha uma convivência também harmoniosa, que é social, que seja um agente contributivo também para a sociedade, para a sociedade, para o país, então vai depender muito, principalmente na fase infantil, desses cuidados que quem está educando, principalmente os pais, devem ter para com seus filhos. E nós temos muitos problemas hoje nas relações, porque nós, como já abordei, nós vivemos um conflito de gerações e muitas coisas que foram passadas a nós por nossos pais, elas já não servem mais para que nós possamos aplicar aí na educação dos filhos. Então tem que estar se atento para isso. Mas também tem muitas ações que os pais tomam em relação ao que se tem hoje de oferta para a criança, digamos assim, né? Que também não contribuem nada para a formação dela, né? Para a formação dela tanto intelectual, para a formação dela como pessoa, para o desenvolvimento pessoal e, por que não, para o desenvolvimento social e até profissional também. Então tem que ter uma atenção nessas questões para que isso aí não possa ser comprometido. Que nós já vivemos, sim, é fato, um conflito de gerações, onde há um abismo, né, entre pais e filhos aí, e quando entra na fase de pré-adolescência para adolescente, aí se torna um problema maior e os conflitos tendem a aumentar. Então a questão de educação, aquilo que nós herdamos dos nossos pais e até alguns bloqueios que temos, que foram causados por nossos pais, temos que ficar atento para isso. E temos que sim perdoá-los e também não passar essas questões para os nossos filhos. Porque no caso aí só se passa tradições e costumes que, ao invés de você tornar filhos melhores, pelo contrário, vão se tornar pior que nós, né? E não é isso que queremos. Então, essa é a chamada de atenção para essas questões, né? Muitos valores são inegociáveis e deve ser aplicado para as crianças, sim, mas com respeito, como eu já falei aqui sobre a questão o que é primordial sobre a comunicação não violenta, né? É a base de tudo. Eu entendo que hoje é a base de tudo para que se tenha êxito na educação dos filhos e para que se tenha assim um bom relacionamento, né? A gente sabe que não é fácil, mas parte daí tentar aplicar o seu ponto de vista e tentar de forma, não que o filho tenha medo de você, mas que ele sinta respeito por você e que no dia a dia isso aí fique bem claro e que ele entenda a posição dele como filho e a sua posição como pai e como mãe, né? Acredito que o caminho é esse, para que eles se tornem pessoas melhores que nós, né? Porque a situação que se encontra hoje é comprometedora, sim, e
tem muitos aí que, dependendo o contexto, evitam até de querer formar família, de querer ter filhos, até pelo que se vê e pelos problemas, né? Pelas dificuldades que se tem. Mas nós que defendemos aí a família, né? Uma família forte, uma célula forte da sociedade, eu já tive do lado de lá também, vendo por outras questões até sociais, arranjos, questões financeiras, porque não é fácil hoje você manter uma família. Na verdade, o que se vê é muitas famílias se desfazendo pela situação atual, em relação à responsabilidade que é e os problemas que acontecem em razão de vários fatores, né? Acredito que principalmente o econômico, né? Mas vamos tratar dessa parte aí em outra oportunidade. O foco hoje foi falar sobre a questão do arranjo familiar, falar sobre essa estrutura, o que deve ser feito, o papel de cada um dentro da família, para que possamos formar pessoas melhores e não ficar pensando em que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Mas que filhos que nós vamos deixar para o nosso mundo. Porque é aí que está a diferença. Não é o mundo que nós vamos deixar, mas os filhos que nós estamos deixando. As próximas gerações. Então temos que treinar essas crianças para ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, ter liberdade de ir e vir, né? Ser responsável, ter senso de sustentabilidade, né? Porque não, de gestão de recursos. E muitas coisas não são abordadas a fundo, né? Então temos que estar atentos sobre isso para poder realmente formar cidadãos melhores e assim construir um país melhor daqui para frente. Não ficar esperando por outros meios, nem por terceiros, né? Mas simplesmente o que nós podemos estar fazendo no contexto geral para fortalecer a nossa família, para que eles realmente sejam pessoas melhores, né? Os nossos filhos principalmente. Então esse foi o vídeo de hoje. E mais uma vez aqueles que estão chegando, né? Agradeço aí os inscritos já no canal, e aqueles que estão chegando, peço para se inscrever, para ativar aí o sininho para receber notificações de novos vídeos. E assim, é um canal que está aos pouquinhos caminhando. O objetivo é criar um ecossistema, fazendo parte do ecossistema que a gente está inserido, né? E assim poder construirmos aí uma família mais forte, né? Uma rua mais forte, um bairro mais forte, uma cidade mais forte, e sermos sim uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que tenha boas relações entre si, né? Que se respeite mais. E nós vamos tratar desse contexto aí de relações sociais, acredito que já no próximo vídeo, né? Então agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.